Obrigada, Carlos. Se alguém mais quiser fazer alguma pergunta. Bom, então, vou dar a palavra para o nosso próximo palestrante, que é o Vinícius Leite dos Anjos. Ele é engenheiro químico pela UFRJ, é Master of Business Administration pela Fundação Getúlio Vargas, coordenador de projetos e atual coordenador de gestão, conhecimento, inovação e transferência de tecnologia da ICN, que é Itaguaí Construções Navais, e ele nos vai acompanhar com uma palestra sobre a gestão do conhecimento para o programa de transferência de tecnologia de construção dos submarinos, classe Riachuelo 1. Vinícius, a palavra é com você. Acho que travou para aqui. Posso? Opa, deu uma travada aqui, não sei se foi para mim ou foi para a senhora. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Vinícius, queria agradecer à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da qual também sou aluno, né, da UERJ Zona Oeste, sou aluno de mestrado em Ciências e Tecnologias de Materiais. Agradecer ao professor Marcelo e ao professor Edmilson pelo convite e a toda a coordenação do curso de Engenharia Naval. Bom, vou falar um pouquinho da história da ICN, vou passar aqui uma tela aqui. Né? Começar com um vídeo sobre... Somos forjados pela força das águas. As ondas nos trazem a energia necessária para transformar milhares de toneladas de aço em modernos submarinos. A biodiversidade dos oceanos alimenta nossa criatividade e nos impulsiona a criar meios navais de defesa para proteger as riquezas do Brasil. A Itaguaí Construções Navais é a materialização do espírito e da garra do povo brasileiro. Das históricas vitórias obtidas nas batalhas navais, na capacidade de se reinventar e se adaptar para vencer os desafios. Nascemos destinados a atingir grandes conquistas. Fomos aprendizes, aprendemos. Fomos desafiados, vencemos. Evoluímos e estamos preparados para navegar por novos caminhos na indústria naval. Somos mais que construtores de submarinos. Somos o futuro da indústria naval brasileira. A construção do primeiro submarino com propulsão nuclear do Hemisfério Sul irá abrir muitos caminhos para o desenvolvimento da nação. E estamos prontos, não fugimos à luta. Somos corajosos, arrojados, inovadores. Queremos ser desafiados, testados, provocados. E podemos mais. Temos as competências necessárias para fabricar modernos navios de superfície, realizar manutenções e modernizações navais e navegar com a Marinha em seus desafios para a proteção e a garantia da soberania do mar brasileiro. A Amazônia Azul. Somos tecnologia, desafio e inovação. Somos Brasil. Somos a Itaguaí Construções Navais. Bom, então isso aí é o que hoje a ICN faz, vai muito de encontro ao que o professor brilhantemente apresentou agora, o professor Jean David. Né? A ICN está dentro da malha contratual do ProSub, que é o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, é uma área extremamente complexa, que vai desde da construção do estaleiro base naval, aqui em Itaguaí, né? A construção de submarinos com propulsão convencional, diesel elétrico, propulsão nuclear, e os contratos, né, de transferência de tecnologia. Quem somos? Nós somos responsáveis pela fabricação do primeiro submarino de propulsão nuclear da história do Brasil e dos 4 mais modernos submarinos convencionais que estão sendo construídos aqui em Itaguaí. A ICN foi criada em 2009 por um acordo governamental entre Brasil e França, e nós somos responsáveis por receber, dominar e desenvolver a tecnologia francesa
garantindo ao nosso país a autonomia na construção de submarinos e outros sistemas navais. Então, assim, tudo que o professor Jean David falou ainda há pouco, né, sobre o ensino, hoje a gente está falando sobre, agora estamos falando sobre a aplicação de tudo isso que foi desenvolvido, tudo isso que foi sendo pesquisado, né, e também um pouco da nossa dificuldade, né. Vou passar aqui mais para frente. A ICN hoje ela está dentro da, nós chamamos de unidade de fabricação de estruturas metálicas, né, o estaleiro de manutenção e o estaleiro de construção. Então, essas são as unidades que nós operamos hoje. 1.740 integrantes, né? Nós já chegamos a ter mais de 2.500 integrantes no momento de pico de construção naval, com mais de 7.000 empregos diretos e indiretos. Aí é que está o nosso desafio, a complexidade, né? Então, quando a gente para analisar a construção de automóveis, tanques, mísseis, né? São processos curtos, né? Já tem 1 ano de construção, alguns dias, horas. Acho que chegam na empresa 6, 10 anos dentro da empresa, né? Falando um processo de transferência de tecnologia. E aí que surgiu o propósito. Então, foi criada uma área, né, com esse propósito, né, que é a nacionalização da tecnologia de construção de submarinos, oriundos da França para o Brasil. Essa transferência de tecnologia vem da documentação técnica, do pacote de materiais que são entregues, dos treinamentos e de toda a assistência técnica dentro do projeto. E aí nasceu o que nós chamamos de da área de gestão do conhecimento, né, que tem 3 eixos, que é a transferência de tecnologia, né, aprender a fazer, a gestão do conhecimento, que é manter esse conhecimento vivo. Então, eu aprendo a fazer e mantenho esse conhecimento, e no final, a inovação, né? Eu aprendo a fazer, faço de uma maneira melhor, encontro melhores processos e eu passo a inovar em cima disso. Falar um pouquinho da transferência de tecnologia, né? Esse é o framework, como eu passei ainda há pouco. Então, nós temos aqui o input do processo, que é o pacote de dados técnicos, os sistemas de informação e os pacotes de materiais. O processo, que é a supervisão, assistência técnica e treinamento, para no final nós termos aí a autonomia. As atividades começaram na França, no que nós chamamos de MTP França. Ao longo do tempo, nós tivemos algumas atividades para a sessão de qualificação, né, que são os setups dos equipamentos, né, a estrutura resistente do submarino junto com a Nuclep, o MTP Brasil, que é toda a fase de construção e comissionamento, para no final a autonomia. E esses são os processos. Aí, desculpa, esse aqui é de 2015, é só o MTP Brasil, 254 mil horas de treinamento em transferência de tecnologia, em todas essas disciplinas que aí estão, né? Então, foram 1.700 integrantes aí, certificados em mais de 28 mil dias de treinamento. Isso dá mais ou menos 16 dias por integrante, né? Fazendo uma média. E aí tivemos que mapear o conhecimento, né? Então, assim, todo o conhecimento que foi recebido através da transferência de tecnologia, né, nós consideramos ele como um conhecimento crítico para dentro da empresa. Então, nós temos aí, fazendo um diagrama de Venn, haviam conhecimentos que foram aprendidos na França e também no Brasil, outros específicos apenas na França e outros só no Brasil, e chegamos aí a 383 conteúdos técnicos produzidos para continuar capacitando nossa força de trabalho. Aí vem a etapa, que é o segundo eixo, que é a gestão do conhecimento, né, que a gestão do conhecimento parte desse mapeamento dos conhecimentos críticos, através de workshops, acompanhamento das atividades industriais, reuniões operacionais, o suporte na elaboração da documentação técnica, até porque a equipe de gestão do conhecimento não detém o conhecimento, quem detém é a área técnica em si, então é a oficina de mecânica, oficina de tubulação, oficina de elétrica, as demais oficinas, o nosso corpo técnico que detém esse conhecimento. Então, nós damos aí o suporte na elaboração de documentação técnica e transformamos esse conteúdo técnico em conteúdo didático, para depois disponibilizar esse conteúdo através de trilhas do conhecimento e treinamentos técnicos, né? Aí, fazendo o segundo mapeamento desses workshops e reuniões,
nós chegamos aí, novamente o diagrama de Venn, 407 conhecimentos identificados para a construção do submarino. Né, alguns vindo da transferência de tecnologia, 70%, e 30% identificados dentro dos nossos processos, ou seja, não foram oriundos de transferência de tecnologia, ou foram desenvolvidos internamente, ou já eram aplicados aqui na indústria brasileira. Os conteúdos produzidos, com base nisso, nós conseguimos identificar o gap no nosso processo, né? Desde relatórios técnicos a conteúdos especializados do treinamento, e aí identificamos que 76 conteúdos ainda não tinham sido mapeados, né, criados. Então, nós começamos a trabalhar justamente nesse gap para que 100% desses conteúdos estejam disponibilizados. Aí vem a parte de treinamento, como o professor estava falando, né, a parte de qualificação dessa mão de obra, né, no caso da universidade mais específica, que a gente está falando da qualificação de atividades industriais, né? Então, nós criamos as matrizes de treinamento, onde o nosso corpo, onde cada atividade, cada integrante nosso saiba o que precisa ser treinado, né? Começando pela disciplina, que conteúdo da disciplina precisa ser treinado e quem precisa ser treinado. Então, existe nós estamos finalizando, inclusive, esse ano, já para o próximo ano, essa matriz, né? Então, a partir daí, por exemplo, um chapeador naval vai saber exatamente o que ele precisa aprender para desenvolver a atividade dele, além, né, dos requisitos para entrar na atividade dentro da empresa. Desenvolvemos um portal. Nesse portal aí nós temos, até hoje, em 5 anos, são quase 16 mil integrantes treinados em todas as áreas do conhecimento, né, com mais de 16 mil horas de treinamento, isso aqui fora da transferência de tecnologia, ou seja, após a transferência de tecnologia, esse desenvolvimento da gestão do conhecimento. Esses conteúdos ficam disponíveis em uma biblioteca online, tivemos aí quase 145 mil conteúdos acessados e mais de 22 mil horas de acesso. Às vezes os nossos integrantes têm alguma dificuldade, não lembram como fazer uma atividade, eles vão lá e pesquisam, né? Então aqui tem vou passar esse segundo vídeo aqui, que ele exemplifica como funciona o nosso portal. Eu sou o Leão, faço parte da equipe de tubulação aqui do ESC e da equipe DM05. Hoje a gente vai falar sobre a junta Straub. Essa daqui é um Straub de 38 milímetros. Esse é um exemplo, né, de um vídeo de como é que funciona, né, passo a passo de uma atividade industrial. Então, nós temos os treinamentos, né, dentro desse portal e, muitas vezes, dentro da própria oficina, o integrante ele acessa esse conteúdo para poder verificar, ver como é que está sendo feito, né, como é que ele pode melhorar o processo e aprender também. O processo também tem uma área de gestão do conhecimento ligada a lições aprendidas, ou seja, existe uma documentação de projeto, né, através dessa documentação é delineado um caderno de construção, criadas instruções de trabalho para que sejam feitas as atividades. Depois dessas atividades, são feitas lições aprendidas, né, identificado essas lições aprendidas e atualização desse caderno de construção de todo o processo de construção do submarino. Digamos, tenhamos um 5º submarino, ou do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, você acaba encontrando maneiras de fazer melhor. Aí aqui um exemplo, né, de um processo com lições aprendidas, com pontes provisórias rígidas e pontes provisórias mistas, né? Então, tivemos a redução de uma etapa do processo, 63% da redução de juntas soldadas e uma redução de 60% no custo aí de homem-hora. Bom, aprendemos a fazer, né, desenvolvemos o treinamento, aí agora começamos a inovar. Então, nós temos aqui um programa de ideias, né, que também surgiu em 2015, né, através esse programa chamado de ideias de valor. Então, nossos integrantes muitas vezes têm sugestões de como fazer melhor, tentam aprimorar, nós desenvolvemos essas ideias junto com os integrantes, vamos lá em loco para tentar entender como é que nós podemos melhorar, e muitas vezes elas já estão aplicadas, né? Então, ao todo, aí foram 884 registros de ideias e sugestões, 545 participaram do programa, 40 dessas ideias foram premiadas pelo programa e 190 nós identificamos com uma potencialidade de patente.
né? Por que potencialidade? Porque existem ideias aí porque vão ser aplicadas somente à construção de submarino escorpenho, que só pode ser feito pela Marinha do Brasil. Então, a patente muitas vezes não seria bem aplicável, né? Então, ainda está sendo estudado isso. 84% são dispositivos industriais, 10% em melhoria de processos e 6% em sistemas de tecnologia da informação. Inclusive, está aí a campanha desse ano, vai finalizar agora dia 31 de outubro, né? Aí tem um prêmio aí para as melhores ideias, eles apresentam para a nossa diretoria. Para ter uma ideia, no ano passado, essas ideias tiveram uma redução de custos de 4 milhões e 300. Além disso, nós tivemos ainda esse recurso pela lei de incentivo, que é a lei do bem, de mais de 3 milhões e 300. Ou seja, o programa de inovação gerou só no ano de 2021 uma redução de custos aí de 7 milhões e 600, né? 4 milhões e 300 em operação e 3 milhões e 300 aí em incentivo fiscal. Aí aqui alguns exemplos, né? Nós temos aqui uma calibração de martelo de impacto, que foi desenvolvido pelo nosso laboratório, né, de metrologia. Esse martelo de impacto é para processo de descrição acústica. Ele só é feito na Dinamarca, não existe nenhum laboratório acreditado pela RBC aqui na América Latina. E a nossa equipe desenvolveu um processo, né, com a acreditação da RBC para a calibração desses martelos, ou seja, preciso mais mandar para a Dinamarca. Essa redução de custo foi quase de R$500 mil desde 2019. E segundo, uma outra ideia que também, essa já é uma possibilidade de patente, né, que é o sistema de lubrificação dos cabos de aço do nosso shiplift, que é o elevador de submarinos. Né? O processo que antes levava 516 horas, hoje leva em torno de 3 horas, uma redução de custo aí de mais de R$1 milhão, né? E a possibilidade de patentear. Bom, aí falamos de todos esses processos e avaliação da gestão do conhecimento no impactos, né, no negócio aqui da ICN. Nós fizemos um estudo em relação a processos de não conformidade, né, onde todos os 4 submarinos estão no mesmo degrau, né, avaliando todos os processos que foram finalizados pelos 4 submarinos. E a comparação foi essa. A melhoria do submarino 2 em relação ao submarino 1 foi de 8%, a redução de não conformidade. A redução de não conformidade do 2 para o 3 de 34%, e a redução do 4 para o 3 de 11%, ou seja, nosso processo, o amadurecimento do nosso processo aí obteve uma redução de custo de 46%, de não conformidade de 46%. Custo eu falo um pouco mais à frente. Né? Lembrando que assim, o submarino 1 nós aprendemos a fazer, né, junto com a Naval Group. O submarino 2 nós começamos a fazer com a supervisão do Naval Group e a partir do 3 passamos a fazer sozinhos, né? E já com nossa maturidade de processo, o 3 e o 4. Né? Então, aplicando essa lógica para redução de homem-hora e de custos, aí nós temos aqui esse quadro, né? Então, mesmo a mesma ideia, né? A redução de custo do 2 para o 1, do 3 para o 2, do 4 para o 3. Né? Então, tivemos aí em torno de redução de homem-hora em torno aí de 20% a 25%, né? De 13% a 35%, né? Nos processos que foram finalizados, e uma redução de custo de 22% a 32%, ou seja, a aplicação direta desse processo de gestão do conhecimento e inovação dentro dos nossos processos industriais. Aí aqui um pouquinho do que é, né, esse processo, né, a evolução. Né? No início a gente começa com um programa de transferência de tecnologia, onde pouca gente está envolvida, né? Existe pouca gente envolvida dentro do processo de transferência de tecnologia. A gestão do conhecimento vem para multiplicar todo esse conhecimento aqui interno, né? Eu aprendo a fazer e passo a multiplicar, e depois nós passamos a ter competências estratégicas dentro da própria empresa, onde eu aprendo a fazer melhor. Né? Aberta a perguntas, dúvidas.
Parabéns, Vinícius, pela sua intervenção. É muito interessante conhecer esse processo, né, de construção do submarino, especialmente quando essa tecnologia é um aprendizado, né? Quando a gente tem que tomar, né, toda essa tecnologia que a gente não tem desenvolvido ainda e que aprendemos desde zero para depois a gente fazer tudo nós sozinhos, né? Eu queria fazer, não sei se tem alguma pergunta aqui do painel, tem sim, tem uma pergunta do Carlos. Então, a palavra é sua, Carlos, pode perguntar. Olá, Vinícius, parabéns pela apresentação, gostei Obrigado. muito. Eu não conhecia essa transferência, na verdade, você que você explicou aí foi uma transferência de tecnologia, literalmente, Exato. né? A transferência de tecnologia da França para o Brasil, e é uma transferência, não é só uma transferência onde você vai só fazer ali só operar, né, usar e operar a tecnologia. Não, foi uma transferência completa, né, de pesquisa e desenvolvimento para desenvolver e implementar até novas tecnologias. Realmente fiquei impressionado com todo o processo que foi realizado, né, com um projeto, como você falou, um projeto grande, né, e isso tudo tem a ver com que eu falo para os alunos, da capacidade tecnológica, né. E capacidade tecnológica em níveis bem avançados significa para a empresa e países a liderança industrial e econômica. Né? E isso tudo reflete também na força política das relações internacionais. A gente vai entrar numa outra área aí do processo. Mas parabéns, tá? Excelente. Gostei muito da sua apresentação. Acho que agregou bastante para os alunos também. Obrigado. Só para dar e abrir um parênteses com relação ao que o senhor falou, né? Obrigado, agradeço aqui em nome da ICN, em nome da minha equipe pelo trabalho. Mas, assim, hoje, né, como eu mostrei aquele primeiro gráfico, né, a complexidade. Né? Então, hoje nós estamos aprendendo a fazer os submarinos convencionais e, a partir dele, nós vamos fazer o submarino com propulsão nuclear. Esse submarino com propulsão nuclear não tem transferência de tecnologia. É o que nós aprendemos a fazer, aprendemos a construir o submarino convencional, ou seja, nós passamos aí 10 anos, aí, 2009, vou estar 13 anos aí, aprendendo a fazer, e a partir do momento que chegar o submarino nuclear, nós vamos ter que utilizar esse conhecimento adquirido para construí-lo. São mais 10 anos. Para fazer o novo. Exatamente. Então, você está falando aí de uma coisa que você aprendeu há 10, 12 anos atrás, você vai ter que continuar aplicando daqui a 10, 12 anos para frente. Isso aí. E manter esse conhecimento vivo, avançar nas tecnologias, né? Porque a tecnologia mudou. Em 12 anos tudo muda, tudo evolui. E a gente tem que acompanhar toda essa evolução e onde não há transferência de tecnologia. Nós temos que aprender a fazer mais e melhor. E como você falou, vai depender de manter esse conhecimento vivo através das pessoas. E as pessoas estão aqui, são esses alunos aqui que estão aqui. Ó. Esse vai ser o futuro que vai exatamente trabalhar para manter esse conhecimento vivo para fazer o futuro. Isso aí. Perfeito. Muito obrigada pela intervenção, Carlos. Eu acredito que, sem dúvida, o Brasil está fazendo, através do ICN, está fazendo um ótimo trabalho, né? Vamos continuar, né, com essas tecnologias melhorando. Eu tenho uma pergunta, né? Como você mencionou, a gente sempre tem que pensar para o futuro, né? Inclusive nesse tipo de construções, né? Quando a vida útil de nossos navios, e nesse caso de nossos submarinos, mais de 25, né? 30 anos, tem sido muito difícil com essas novas regulações se adaptar para poder implementar agora na construção? Como não entendi? Tem sido muito complexo, né, se adaptar com essas novas regulações, porque o tempo todo, por exemplo, a Organização Marítima Internacional está mudando e está implementando cada vez mais regulações, né? Então, como é encarar isso no momento que você está desenvolvendo uma construção e você tem que
aplicar uma tecnologia que não é para o presente, né? Sino que é para o futuro. Aí a gente tem que, na verdade, como nós colocamos ali, né, na parte tanto de lições aprendidas, mas isso o projeto também é vivo, né? Então a gente tem uma série de modificações de projeto, tem uma série de questionamentos, né? A documentação do projeto ela chega e nós temos que revisar, né, esses projetos, né? Você imagina, foi detalhado um projeto em 2008, 2009. Provavelmente, você já tem equipamentos que já estão até obsoletos. Mais do que regulamentação, você já tem a própria obsolescência, né, dos equipamentos, dos meios navais. Então, a gente acaba tendo que, ao longo desse tempo, tem que se readaptar, tem que, muitas vezes, trocar o material, às vezes tem que atender essa norma específica, né, a depender do que ela trata. Então, assim, tem uma série de... Mas, assim, é uma constante adaptação. O nuclear, por exemplo, a gente tem uma série de exigências hoje, né, para poder desenvolver o programa nuclear, do submarino com propulsão nuclear, que a gente já está trabalhando, né, e pode ser que mude nas normas do CNEM, as normas internacionais, e a gente tem que já estar sempre nos antecipando, né? Mas, na verdade, a vida da indústria é essa, né? Você tem normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, quando muda, tem um período para poder se adaptar, né, a essa mudança, mas a gente tem que estar sempre atento, tem que estar sempre acompanhando, mas é um desafio do dia a dia. Isso faz parte do nosso negócio, faz parte da nossa vida. A gente tem que estar monitorando, tem áreas específicas que cuidam dessa parte de projeto, de processo, de qualidade, né, que são os requisitos definidos, que a gente precisa estar sempre atento a atender. Mas é o nosso desafio dia a dia. Acaba sendo uma rotina, né, vamos dizer assim. Hoje já é bem uma rotina. Mas a área de projetos ela sempre fica acompanhando esses processos. Pois é, né? Para os estudantes, né, que eles ainda estão adquirindo, né, esse conhecimento, é muito interessante, né, que eles conheçam, né, que na área de projetos é assim, né? A vida real vai mudando o dia e nós, na indústria, temos que nos adaptar. Os eternos estudantes, né? Pois é, o tempo todo, né? O tempo todo a gente continua estudando, continua se atualizando e descobrindo também essas novas tecnologias e essas novas alternativas que a gente tem para poder também se adaptar. Vinícius, muito obrigada. Não sei se alguém mais da plateia tem algum... Capacitando, sempre buscando a melhoria. Não sei se alguém mais da plateia tem mais alguma pergunta. Sim, Tarcísio de Souza Lopes. Boa tarde a todos, consegue me ouvir? Boa tarde, possível, sim. Aproveitando o gancho do submarino nuclear, eu gostaria de saber, você disse que não houve transferência de tecnologia, né, nesse caso. Eu queria saber qual as principais dificuldades para se desenvolver um submarino nuclear e também eu queria saber qual é o tipo de profissional que vocês buscam para trabalhar em um submarino nuclear. Bom, vamos lá. Assim, a transferência de tecnologia ela vai acontecer pelo nuclear só para a Marinha com relação ao detalhamento do projeto. Então, o reator em si, que é o grande, como é que eu posso dizer, a nossa grande dificuldade. Ele tem que ser desenvolvido pelo próprio país, isso aí é convenção internacional. O próprio país ele tem que trabalhar esse tipo de desenvolvimento. Então, a Marinha tem uma área que fica em Aramar, São Paulo, né, em Peró, na verdade, né, o nome da unidade é Aramar, que está desenvolvendo um projeto, né, do reator nuclear, né? A grande dificuldade, assim, o processo é bem parecido, né, com o nosso processo de construção naval, tanto que a gente está aprendendo a construir, né, o acordo Brasil-França foi que nós pudéssemos construir os 4 submarinos, que seria muito mais barato, talvez, trazer o submarino da França, mas não, nós vamos construir aqui para gerar emprego, gerar renda, para desenvolver a indústria local, para desenvolver tecnologia e desenvolver a nossa capacidade produtiva. Então, esse foi o principal ponto, né? E aprender a construir um submarino com propulsão nuclear. Então, assim, o modelo é bem parecido, é óbvio. Os materiais são diferentes, os diâmetros são diferentes, né? Tem algumas outras
particularidade, como nós falamos aqui das normas do CNEN, né? Então tem uma série de outras coisas que estão envolvidas. Você está trabalhando perto de um reator com urânio enriquecido, né? Então, agora, com relação ao profissional, seriam também os mesmos profissionais, claro, capacitados dentro dessas normas específicas tanto para a construção naval, de uma maneira geral, mas também para essas normas que são aplicadas à área nuclear, né? Mas hoje, um profissional formado, engenheiro naval, um tecnólogo em construção naval, que esteja formado e começa a entender um pouco mais sobre essas normas, sobre projetos, sobre a construção em si, já larga bem na frente, já tem uma ligeira vantagem. É um projeto grande, né? Provavelmente deve começar a ser construído daqui a 1, 2 anos, né? A gente está falando. E, como eu falei, né, há pouco tempo, nós chegamos a ter mais de 2.500 funcionários. Provavelmente esse vai ser o número do nosso projeto para a construção do submarino com propulsão nuclear, né? A dimensão, né, a dificuldade, como eu até botei a quantidade de horas que são feitas no submarino com propulsão nuclear, são quase 10 milhões de horas, homem horas para construção, então equivale quase aos 4 submarinos com propulsão convencional. Ou seja, o que nós gastamos de energia, né, de força para a construção, vai ser equivalente a um submarino com propulsão nuclear. Então, o profissional ele tem que estar conhecendo dessas áreas, materiais é uma, né? A gente está constante aprendizado. Estou fazendo mestrado na área de materiais justamente por conta disso, para a gente poder desenvolver, descobrir novos materiais, maneiras de otimizar processos e tudo mais. Mas são profissionais dessa área, né? Otimização de processo, conhecimento de projetos, conhecimento da área de qualidade, né? Normas, bem voltado para essa área. Acho que são profissionais que seriam mais buscados, vamos dizer assim. Vinícius, temos mais uma pergunta aqui no chat, com 46%, da Davi Alves da Silva. Com 46% de redução de custo, o valor chega próximo ao submarino francês? Esse, na verdade, são 46% de redução de custo, né? Na verdade, era de não conformidade, o custo é mais ou menos 30%. São 30% de redução de custo, mas dentro desses processos específicos, né? A França, a Naval Group é uma empresa de quase 400 anos, né? Então, ele já tem expertise, o processo deles é quase em série, né? Então, comparar nesse nível não teria como, né? Que nós tivemos que desenvolver, foram 254 mil horas de treinamento para poder desenvolver essa mão de obra, né? Então, isso ele já vem há 4 séculos fazendo isso, né? Então, acho que comparar esse nível de custo acho que vai ser bem complicado. Eles acabam uma classe, já começa uma nova classe, então, comparar nível de custo submarino francês, eu acho que vai ser bem complicado. Mas uma coisa bacana que nós temos aqui nessa parte de desenvolvimento de processo, por exemplo, nós temos aqui uma escola de soldagem, né, de formação de solda. Então, o profissional ele chega do mercado, mesmo formado no curso do Senai, que é um curso excelente na área de soldagem, né? Submarino hoje no hemisfério sul, só nós que fazemos, só nós construímos submarino no hemisfério sul. Então, você não tem conta essa mão de obra em qualquer lugar, né? Então, ele chega do mercado, passa 6 meses sendo qualificado para soldagem em submarino, e esse processo é tão rigoroso que hoje nós temos 16 soldadores nossos trabalhando nos submarinos nucleares franceses lá na França. Então, a nossa capacidade de aprendizado, a nossa capacidade de desenvolvimento no brasileiro, de uma maneira geral, isso dá até um orgulho para a gente, né? Tão acima da média que foram esses profissionais, a maioria daqui da cidade de Itaguaí mesmo. Eles foram recrutados por conta do diferencial para trabalhar na França, porque a gente conseguiu fazer um nível de excelência acima deles, né? Então, hoje nós temos 16 integrantes nossos trabalhando no submarino Barracuda, que é o submarino nuclear francês, lá na França. Maravilha, né? Isso acho que é um grande orgulho para todos nós da indústria, porque
muitas vezes, né, em alguns projetos, a gente forma o profissional, né, e depois não tem como reabsorver, né? Então, ao momento deles continuar no mercado, né, e eles ainda, né, participar desses projetos internacionais, é um grande orgulho e saber que estamos fazendo a coisa certa, né? Parabéns, parabéns. Vinícius, não sei se tem mais alguma pergunta aqui no chat. Aqui no chat não tem mais, não sei se alguém mais quer fazer alguma pergunta. Se não, nós do comitê organizador do primeiro seminário de Economia e Atividade Naval agradecemos sua participação. Foi muito interessante conhecer um pouco mais no detalhe, né, sobre a construção do submarino e especialmente essa gestão de conhecimento, né, de transferência de tecnologia dos submarinos da classe Riachuelo. Desejamos muito sucesso para você. E agora vamos continuar com o painel 2, que é Economia do Mar, só que vamos fazer um pequeno break, né? Então, vamos fazer um pequeno break até as 2h30 da tarde. Então, por favor, as pessoas que estão aí, não se desconectem, podem ficar mutados, sem vídeo, e a gente vai continuar daqui a uns 19 minutos para o próximo painel. Muito obrigada, obrigada a você, Vinícius. Obrigada também ao professor Jean David, que formou parte desse primeiro painel, Importância da Sinergia entre a Pesquisa e a Educação.